de Deus, ouço sussurrar calmamente. Não está a ordenar, mas com doçura convida. Não está a obrigar, mas mansamente diz: vem, filho, a mim, entregue os seus problemas, eu tenho a solução. Vem, filho, vem já, deixe nos meus ombros todo o seu pesar, e alívio vai achar. Ouça o seu coração pedindo ajuda, só em Deus vai achar a cura. Ele pode perdoar, Ele pode confortar, Ele vai te abraçar, pois com amor sempre diz: vem, filho, a mim, entregue os seus problemas, eu tenho a solução. Vem, filho, vem já, deixe nos meus ombros todo o seu pesar, e alívio vai achar. É só sua decisão, não hesite, venha já, a paz tão desejada, só em Deus virá. Filho, a mim, entregue os seus problemas, eu tenho a solução. Vem já, deixe nos meus ombros todo o seu pesar, e alívio vai achar. E alívio vai achar. Filho, vem já. Amém. A próxima música é de uma outra compositora querida chamada Regiane Kathleen. A Regiane já teve música gravada pelo Som e Louvor, pelo Grupo Cristal, pela Márcia Lessa, Leonardo Gonçalves. E quando eu entrei em contato com a Regiane, ela é médica de profissão, né? Mas compõe e toca muito bem. Ela falou: Otávio, eu não te conheço pessoalmente, mas eu sinto que o teu projeto tem o toque de Deus. E ela me deu de presente. Enquanto muitos músicos vivem disso e vendem suas canções, ela falou: quantas músicas minhas você quiser gravar, eu te autorizo. E essa música mexe muito comigo, porque fala sobre acreditar, sobre orar, sobre se entregar nas mãos de Deus. Às vezes, antes de dormir, posso lembrar
São tantas coisas para agradecer. Você está com sua Bíblia aí, sim? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. No último sermão de Jesus, nós vamos nos concentrar hoje, amanhã e sábado, nas parábolas deste texto. Eu quero ler com você inicialmente o versículo 37 de Mateus 23. Hoje eu tenho a alegria de ter minha tia aqui comigo. Foi uma graça te ver aqui. Deus dá uns mimos para a gente. Minha tia é uma inspiração há anos. Não vou falar tanto quantos anos, né? Os meus anos, né? Tá bom. É muito bom e Deus nos colocou neste caminho. Deus tem trabalhado conosco. Você já fez uma pergunta alguma vez na vida e a pessoa que te respondeu a pergunta falou uma coisa diferente daquilo que você perguntou e te deixou assustado? Os últimos 2 anos, 2020 e 2021, eu trabalhei aqui no NASP, no campus São Paulo, ali na Zona Sul. Vocês conhecem o NASP. Eu conheço o Otávio de lá. Cadê o Otávio? Foi bom te ver, Otávio, de lá do NASP. O NASP fica no Capão Redondo. Assim que eu estava me mudando, eu fazia esse tipo de coisa. Eu perguntava assim, qual o melhor caminho para... E aí falava, e a pessoa, em vez de falar o melhor caminho, falava, não vai por aí não.
Como que eu faço para ir descer? Eu tenho uma visita para fazer lá no Miboi. E alguém falava assim, você é louco? Vai por aqui, ó. Não era exatamente o que eu perguntei, mas a pessoa dá uma informação diferente, né? Olha para esse texto. Eu vou começar analisando com você o versículo 37, mas bate o olho nessa pergunta. Dize-nos, diz o capítulo 24, verso 3, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual é a pergunta? A pergunta é, quando e qual? Não é? Olha a resposta. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. A pergunta é, Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus bate o olho e fala assim, não vai por aí não. Vede que ninguém vos engane. Eu vou repetir uma frase, anota ela no seu cérebro, num lugar que não tem muito trânsito para não desgastar. A Bíblia persiste e insiste em responder as perguntas que nós perdemos a capacidade de fazer. A gente faz um monte de perguntas que a Bíblia não faz, às vezes, mas é um sinal de doença, espiritualmente falando, quando a gente começa a falar demais, quando Jesus falou de menos. E o contrário também é real, quando a gente fala muito pouco daquilo que ele falou muito. Por que que Jesus dá essa resposta? Versículo 37 do capítulo 23 de Mateus, note e preste muita atenção nisso. Jerusalém, Jerusalém, diz o texto, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas. E talvez uma das frases mais dramáticas de todo o Evangelho. E você não quis. Você não quis. Você não quis é a única barreira descrita na Bíblia como uma porta que Jesus não passa. É a única. Jesus fala de ter atravessado o cosmo, atravessado galáxias, enfrentado o mais poderoso exército da sua época e, por que não dizer, o mais poderoso exército de todos os tempos. Jesus enfrentou toda a elite religiosa, toda a elite política, ele enfrentou toda a crise econômica, ele passou por todas as portas e parou em uma. Você não quis. Desse ponto ele não passou com Jerusalém. Eis que a vossa casa, diz o verso 38, vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Pensa no drama que está perto de Jesus. Jesus não está com o rosto aliviado, o rosto dele está tenso. Dá para perceber a tensão e ele está sentenciando. Ele fala, Jerusalém, sua casa ficará deserta. Porque chegou o dia e você não percebeu, você não soube qual era a causa. Você olhou para a sua salvação e não quis saber dela. Não conhecera você o dia da sua visitação. Sua casa ficará deserta. Nesse momento, o coração dos discípulos entrou numa morsa. A tensão passou para eles, e isso começou a passar pelos seus pensamentos e ficou na superfície do pensamento. Continua o texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Note-se que Jesus precisava que alguém mostrasse as construções do templo para ele, ele tinha saído, ele estava no templo. Alguém falou assim, Jesus, presta atenção direito. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Não ficará aqui, em verdade, verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está dizendo? Aquilo que eu falei aquela hora, que a sua casa ficará deserta, é verdade mesmo. Vocês estão apontando o tempo, dizendo, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso. Naquele momento, o coração dos discípulos foi sequestrado por uma expectativa de catástrofe. Ele fala assim, isso aqui vai ser terrível, isso vai ser o fim do mundo. E desde aquela época até hoje, catástrofes sequestram os nossos pensamentos e uma ideia de fim surge e toma conta da pauta do nosso roteiro, da nossa forma de ver a vida, e nós sempre, como seres humanos, associamos as ações de Jesus com catástrofes. Tem até filme, né? Jesus fala de Apocalipse, e o grande personagem do Apocalipse é o Cordeiro.
Mas quando o cinema fala de apocalipse, é pedra que cai, é fogo que desce, é inundação, é um monte de coisa, ou não é um meteoro, ou alguma coisa que surge da terra ou vem do céu. Não é assim? Falou de catástrofe, a gente fala, é o fim do mundo. Nós sempre fizemos assim. Não é assim? Estava todo mundo sem espirrar, sem tossir, sem nada. Aí começa uma Covid, e nós começamos a falar de fim do mundo. E aí passa a Covid. E aí vai aparecer uma inundação. Aí é o fim do mundo. E aí alguma coisa catastrófica acontece em outro lugar. E a gente retoma a pauta de fim do mundo. Só que quando a gente está com medo, a gente se torna vulnerável a quem se propõe a resolver ou dar uma resposta para esse medo. Quando nós estamos com muita apreensão, nós nos tornamos vulneráveis a quem explica a nossa apreensão. Ou a quem diz um sentido para ela, ou quem responde à apreensão. Quando você está com o seu carro de boa e vai fazer uma manutenção regular, você calcula o preço, você pechincha o preço, você calcula os orçamentos e compara. Mas se o pneu estourar na estrada e você precisa resolver, você vai gastar dinheiro porque você se tornou vulnerável à apreensão. Estou viajando ou estou falando da sua vida? Não é assim? Quando você vê o nariz do filho sangrando, você resolve o problema e gasta mais dinheiro que isso, porque a gente quer resolver o problema rapidamente. No Monte das Oliveiras, verso 3, capítulo 24. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O que está na cabeça deles? Catástrofes. O que Jesus responde? Você está prontinho para ser enganado. Por quê? Porque toda vez que aparecer alguma catástrofe, que o nariz ficar sangrando, que a cabeça ficar doendo, que você vê morte, vê alguma coisa que deixa as pessoas apavoradas, vai aparecer um espertinho, que eu chamo de falso profeta, vai te apontar uma direção. E se você ficar nessa, você vai ser enganado facilmente. Então ele chama os discípulos e fala assim, eu primeiro vou te dizer o que não é. Olhe para o texto. Capítulo 24, verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. O que ele está dizendo? O que os discípulos perguntaram? Quando você vem? Ele fala assim, vai ter um monte de gente que vai vir no meu lugar, e vai enganar muita gente. E como que eles enganam muita gente? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Como termina o versículo 6 na sua Bíblia? Mas não é o fim. Se você ficar pensando que cada vez que uma nação der um tiro em outra, eu estou voltando, vocês vão ficar suspirando toda hora, porque as nações fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Se toda vez que alguém falar de guerra, você falar Jesus está voltando, chegou uma hora que você vai dar um alarme falso, ninguém acredita mais, porque é guerra o tempo todo. O seu mundo vive em guerra, e você vai ouvir falar de guerra certamente, mas não fique assustado. Seja sóbrio. Não paute a sua preparação por susto. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Não é o fim. E ele vai continuar. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremoto em vários lugares. Pode ler comigo o versículo 8? Porém, tudo isso é o quê? É o princípio das dores. Falou, tá, vai devagar. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Qual tempo? O tempo que os discípulos seriam atribulados e seriam mortos. Ou seja, a tribulação, a perseguição e a morte é uma característica do planeta dos últimos 2000 anos. Isso não significa que essas coisas não se intensificam no nosso tempo, mas significa que você não pode pegar isso como um único elemento de que Jesus está voltando. E ele vai dizer mais ainda, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E, por favor, o versículo mais importante, porque é o único, do 1 ao 14, que ele fala de fato da pergunta que eles fizeram. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Como que termina o texto?
Então virá o fim. O discípulo levanta a plaquinha. Guerra? Jesus fala, não. Fome? Não. Terremoto? Não. Falta de amor? Não. Nação contra nação? Não. Eu vou pregar o evangelho? Sim. Isso leva ao fim. Olha para mim, por favor. Se o sinal da volta de Jesus, portanto, não está sendo encontrado na sua vida, todos os outros são questionáveis. Porque os sinais da volta de Jesus, mais facilmente e identificadores, os legítimos sinais da volta de Jesus na sua vida, eles só são legítimos porque é o que Deus faz na sua vida. Porque guerra, fome e todas as catástrofes podem ser produzidas por homens maus, por Satanás, por hostes ou por as confusões próprias do mundo de pecado. O que Jesus está dizendo é, Satanás não vai fazer uma bagunça no mundo, eu vou ver a bagunça e vou sair correndo para responder ele. Quem determina a minha volta sou eu. Não adianta você olhar pela janela. Se os sinais da volta de Jesus não forem encontrados nos seus olhos, também não serão encontrados no Instagram. Quando as pessoas olharem para você, elas vão pensar, alguma coisa está acontecendo. Porque ele disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quem pregará o evangelho? O que os discípulos estão ouvindo de Jesus? Jesus tirou o protagonismo do final, do templo, da catástrofe, do terremoto, da fome, da miséria, e colocou inteiro neles. Todo o protagonismo que ele estava olhando, e o elemento da volta de Jesus que estava do lado de lá, e falou, não é lá, pare de procurar sinal da minha volta na revista, no jornal, não é domingo à noite assistindo televisão que você vai dizer, Jesus em breve virá, é andando pela rua, é você o elemento determinante da volta. Mas tem uma coisa aí, e muito importante. No versículo 13, ele vai dizer um versículo, nós falamos com ele essa semana, e é muito importante, ele diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. O que Jesus está dizendo implicitamente aqui, ele fala, o seu desafio não vai ser o dia que eu vou voltar. O seu desafio vai ser daqui até o dia que eu voltar. O seu desafio é que você vai ter tempo para estragar as coisas. Esse é o seu problema. E você vai precisar de mim. O seu desafio é que em alguns momentos você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, chance zero. E Satanás nesse momento vai te iludir com ilusões de vitória. Por isso seja firme. Porque Satanás sabe criar ilusões de vitória. Nós olhamos para o nosso mundo e a impressão que a gente tem é que o mal está ganhando, não é? Porque ele é especialista em gerar na gente a ideia de que ele está ganhando. Mas cada segundo que passa, ele toma mais uma derrota. Mais uma derrota. E mais uma derrota. No começo do grande conflito, ele tinha acesso ao trono. Assim que o primeiro round termina, ele perde acesso ao trono. Tem um segundo round, ele perde acesso ao céu. Tem o terceiro round, ele perde acesso a qualquer outro lugar. E no próximo round, ele vai perder acesso a qualquer outro mesmo, porque ele fica aprisionado. E no último é nocaute. E cada movimento que Deus faz, Satanás tem menos espaço, menos espaço. Lembre-se, lá no Éden poderia aparecer, mas no Éden ele só tinha acesso a uma árvore. A uma árvore. Ele não podia sair de lá. E a ideia muitas vezes que se cria, que ele dominou, mas não está dominando. Cuidado, cuidado. Você e Deus é sempre maioria. Sempre maioria. E não caia na ilusão de que é Deus e mais alguma coisa. É você mais Deus. Isso sempre será suficiente. Cuidado. Um terremoto chama atenção. Mas o terremoto que Deus está pretendendo fazer através de você, não há escala que meça. Neste contexto, estão duas parábolas importantes, das quais nós vamos meditar aqui. Se você virar a página, você vai ver no capítulo 24. Ele vai desenvolver e dizer o que é e o que não é. E quando chega no capítulo 25, ele começa com duas grandes parábolas. O capítulo 25, do verso 1 ao 13, tem a parábola das 10 virgens. E do capítulo 25, do verso 14 até o 30, a parábola dos talentos. Por que eu disse tudo que eu disse para você até agora? Porque a parábola dos talentos não é uma parábola que tenta fazer você entender a diferença de talento e dom. Ela é dada a resposta a uma pergunta: quando você volta?
Portanto, é a partir dessa perspectiva que a gente entende o que Deus falou na parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma parábola que fala para quem estaria esperando Jesus voltar. E ele só falou, depois ele disse um monte de sinais da sua vinda. Você está me entendendo? Ela é séria, ela é pesada, ela é para um povo que vive o fim e tem que entender quais são os perigos e quais não são do tempo do fim e o que você está fazendo nela. Vamos começar com uma coisa? Definindo o que é talento? Você está com a Bíblia aí, né? Só um texto, em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Achou? Você achou? Achei. O que é um talento? Verso 24. Falando dos feitos de um rei de Israel, um rei diz assim, ó, de Semer comprou ele o monte Samaria. O que está escrito na sua Bíblia? Por quantos? Por 2 talentos de prata. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata. Para você ter uma ideia do que é um talento. 2 talentos se compra um monte. A cidade de Samaria foi comprada por 2 talentos. A cidade e mais toda a montanha. Isso é 2 talentos. 2 talentos é muita grana. 2 talentos você compra uma cidade. Uma cidade. Então, quando Jesus começa a contar a parábola dos talentos, ele está falando de valores enormes, de algo extremamente valioso. Nós estamos falando aí de 35, 34 quilos de prata, uma indenização por um trabalho de uma vida inteira. Uma pessoa muito bem paga é indenizada depois de uma vida inteira a partir desse talento. Então voltamos para lá, para Mateus 25, e a gente vai entender algumas coisas aqui. Me acompanha, por favor. Pois será como um homem, versículo 14, que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos. 5 talentos é muito dinheiro. A outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Vamos pensar numa coisa. Qual era a habilidade dos servos? A habilidade dos servos era de lidar com dinheiro. Portanto, o texto não está falando que eles tinham dons diferentes, porque eles não tinham dons diferentes. Todos os 3 servos têm o mesmo dom. A capacidade de lidar com a quantidade, a abrangência do que eles vão fazer é que muda. Estão me entendendo, sim ou não? Todos eles sabem lidar com uma coisa, talento. Um recebe 2 talentos, outro recebe 1 talento, outro recebe 5 talentos, mas aí todos eles são servos que lidam com talentos. Eles recebem o talento, eles recebem quilos e quilos de ouro ou prata, eles recebem muito dinheiro, porque a capacidade deles é de lidar com dinheiro, mas nem todos eles têm a capacidade igual de lidar com quantidades de dinheiro. Um recebe 5, outro 2, outro 1. É obviamente que o talento aqui não se aplica diretamente a falar como nós lidamos com dinheiro, mas como nós lidamos com as incumbências que Deus nos deu. Entende? Eu e o Billy Graham temos o mesmo dom, a diferença é que ele pregou para uma quantidade muito maior de gente do que eu. Pode ser que você tenha o mesmo dom que cantar que uma outra pessoa, mas uma pessoa vai cantar para 1 milhão de pessoas e você vai cantar para 10 pessoas. É o mesmo dom, só que Deus escolheu que ele fizesse isso e você fizesse outra coisa. Quem determina? Deus. Deus. Deus escolheu um ser humano, Pedro, para ser apóstolo. Escolheu um outro ser humano para ser outra coisa, talvez fazendo uma coisa que o mesmo dom dá. Alguns profetas falaram para muitas pessoas. Outros profetas não vão falar para muitas pessoas. Deus escolhe, mesmo que haja o mesmo dom, a atuação no dom é escolhida por Deus. Me fiz compreender? Quem tem dons? Todos. E por que é impraticável, inconcebível alguém falar que não tem dons? Por favor, em nome de Jesus, leve muito a sério o que eu vou te dizer. Dom é, em essência, a reprodução
de uma atitude, de uma ação divina na vida daquele que se entrega a ele. Dom é quando Deus faz uma coisa que Ele próprio faz através de você. Isso é dom. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Alguém aqui já ouviu falar da Amy Winehouse? Ela cantava bem? Muito, muito. O cantar bem da Amy Winehouse é um dom? No sentido que a Bíblia quer que você entenda, não. Por quê? Porque eu não conheço. Se você conhece, por favor, me informe que eu vou parar de usar esse exemplo. Alguém que escutou a Amy cantando Rehab e falar assim, hoje eu contemplei Jesus, quando eu escutei ela falando Rehab. Nunca ouvi falar disso. O Michael Jackson sabia cantar? Você conhece alguém que entregou a vida para Jesus ouvindo o Michael Jackson cantar Billie Jean? Não. Eu posso cantar bem. E posso cantar bem longe de Jesus. Mas se Deus não quiser produzir o sobrenatural de fazer com que alguém o contemple e se transforme através disso, você pode cantar muito bem que não vai acontecer nada. Existem pessoas que podem fazer discursos maravilhosos, e a habilidade de fazer um discurso é notável pelo mundo inteiro. Mas transformar um coração, ou Deus faz isso, ou não vai acontecer. E Deus faz isso soberanamente. Ele fala, vai acontecer. Nós nunca nomearíamos Balaão para pregar num dos nossos cultos. E Deus quis que alguma coisa acontecesse com o sermão dele, como de Jonas, que pregou de má vontade, contra a vontade e detestando o seu público. Deus falou, eu vou agir. Deus age. Deus age. Mas eu não sei fazer direito. É outra conversa, não chegamos nesse ponto. O que você deve pedir antes de qualquer coisa é poder. Então, por favor, anote isso, queridos. Antes de a gente preparar uma atividade, a gente se prepara para a atividade. Antes de você preparar uma mensagem, se prepare para a mensagem. Se prepare para isso. Porque é o poder que faz com que as coisas se transformem. O poder age na habilidade. O poder age na pessoa. Quando Deus fala assim, você vai fazer uma coisa que eu faria. Portanto, Deus toca o doente sara, dons de curar. Jesus fala e os corações se transformam, dons de falar. Entende? Jesus aponta o dedo e fala para os demônios, saiam, e as pessoas saem, e Deus deu esse dom. Entende? Tudo que Deus fez em Jesus se reproduzem na vida de aquele que se entrega a Ele. Portanto, dons nos fazem parecer com aquele com a qual servimos. Se você olhar e juntar os textos, dons é agir como Jesus. Frutos é ter a personalidade de Jesus. Quando os frutos do Espírito acontecem com a gente começa a ter o coração de Jesus. Alegre, amoroso, bondoso, fiel, longânimo, manso, controlado, focado. Você começa a se parecer com Ele. E quando Deus coloca dons em você, você começa a fazer as coisas que Ele fazia. Se você crê, diga amém. Então eu queria que você entendesse uma coisa. O que significa olhar para Deus e falar, eu não quero dons? Significa, eu não quero me parecer com você. Portanto, todo aquele que aceita Jesus tem um clamor no próprio coração por dons, porque há o desejo de se parecer com Ele, de fazer o que Ele faz, de representá-lo. Deus confiou. E confiou habilidades, confiou dons e confiou uma incumbência. E a espera está na incumbência. Agora note, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O verso 16 está dizendo o que é a habilidade deles. Esse é um tipo de servo que existe até hoje. Qual era a profissão deles? Me ajuda aí. Quem é o tipo de gente que hoje você fala assim, está aqui uma grana, eu vou sair, quando eu voltar eu quero mais grana do que essa que eu te dei. O que eles são? Eles são investidores, não é? É gente que você fala assim, estou aqui, estou colocando $500 mil na sua mão. Se você pegar $500 mil e colocar no fundo de investimento, quando você volta, você não quer $500 mil. Por quê? Porque você colocou o dinheiro exatamente para ser investido. Há uma expansão, há uma expectativa. Ele é um servo que trabalha com dinheiro, fazendo o dinheiro crescer. Essa perspectiva nos ajudará a entender o que aconteceu com aquele que recebeu um talento.
Ele não está sendo honesto. Ele não está se protegendo. Ele está sendo completamente negligente. Do mesmo modo, diz o verso 17, o que receberá 2 ganha outros 2, mas o que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eles voltam, tanto que recebeu 5, que agora tem 10, e aquele que recebeu 2, e agora tem 4, entregam o talento e recebem e escutam a mesma coisa. Ele diz, muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Se você não prestou atenção em nada, começa a prestar agora. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Me ajuda. Quem são os servos? Eles representam quem na parábola? Quem são os servos? Somos nós. Qual é o servo que Jesus quer que você mais preste atenção? Do que recebeu 1. Porque a gente tem que prestar muita atenção nele, porque ele é o risco. Ele fala, presta atenção nisso, e se ele contou, porque isso é possível de acontecer. Temos muito que aprender com aqueles que receberam os outros mais talentos, sim. E uma das coisas que aprendemos muito é que não importa a quantidade, porque a recompensa é a mesma, e mais uma coisa, ele fala, foste fiel no pouco, 5 talentos, sobre o muito te colocarei, ou seja, ele recebeu 5, agora ele tem 10, no final da parábola ele tem 11, porque o talento do vacilão vai para ele também, e agora ele vai trabalhar com 11, e se a parábola tivesse mais alguns versículos, ele ia ter que voltar com 22. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, você trabalhou bem, agora você vai trabalhar mais ainda. E alguém chega para mim e fala, pastor, o que nós vamos fazer no céu? A mesma coisa que você faz aqui, só que no mundo perfeito, trabalhar, servir, vai feliz da vida, servir. Não é um resort no céu. Deus vai mudar a chavinha do nosso coração, que vai se alegrar em servi-lo. Você vai lutar por uma coroa, e no primeiro culto você vai pegar a coroa e colocar na salva de oferta. Primeiro culto, e por isso que lutamos por uma coroa, para não assistir um culto sem nada, para entregar. Mas essa disposição já acontece agora. Se esses servos somos nós, quem é o Senhor? Responde, que essa pergunta é mais fácil. Quem é o Senhor? Que se ausenta e depois volta. É Cristo, obviamente que é Cristo. E se é Cristo o Senhor, escuta essa definição de Cristo aqui. Cristo da perspectiva do servo que recebeu um talento. Você é Jesus, verso 24, homem severo, que ajunta onde não semeaste, ceifas onde não semeaste, e ajunta onde você não espalhou. Você me causa medo e receio, estou te devolvendo o que é teu. Essa é a definição de Cristo, de um servo de Cristo. Quem fez a pergunta foram os discípulos. Portanto, não há uma audiência mundana, pagã, gentílica ouvindo Jesus. Só tem membro de igreja ouvindo Jesus. É um servo que trabalha para ele. E a definição que ele faz do seu Senhor foi determinante para o sucesso ou fracasso do seu trabalho. Você é severo. Você vai sacar, mas você não faz depósito. Me arrepia pensar porque Satanás definiu Jesus dessa forma para Eva. Ele falou assim, o que Jesus falou para você? Ele falou para não comer. Ele falou, Deus não é assim. Ele sabe que no dia que você comer, vai abrir os olhos. Deus não disse tudo para você. Ele está tolhindo você e te aprisionando a uma vida limitada. Ele está juntando onde ele não espalhou. Quando Jó se apresenta no livro de Jó, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, Satanás fala assim, Jó não te ama, Jó ama suas coisas. O que ele está falando? Você ajunta onde você não espalhou, porque você exige dos seus servos um amor que você não é capaz de produzir. Você é capaz de produzir bênçãos, amor não. E quer que eles te amem, mas Jó não te ama. Se você tirar as bênçãos dele, ele vai parar de amar. O que ele está dizendo? Ceifas onde não semeaste. E agora chega o servo e fala, você é assim. O servo tem uma interpretação satânica do seu Senhor. O que ele sabe sobre Jesus foi Satanás que disse, porque é o mesmo papo. E a Bíblia é cheia disso. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque a teus anjos dará ordem a seu respeito.
O texto é bíblico, a interpretação é de Satanás. Esse servo tem um problemão, porque ele é alguém que conhece alguém, que conhece Jesus. Por favor, filho, olha para mim. Se você é alguém que conhece Jesus, as bênçãos de conhecer Jesus vão alcançar todos os seus amigos. Se você namora com alguém que conhece Jesus, o conhecimento de Jesus na vida dessa pessoa que você namora vai abençoar você. Ló era alguém que conhecia alguém que conheceu Jesus. Portanto, o conhecimento que Abraão tinha de Jesus tirou Ló de Sodoma. Mas Ló era alguém que conhecia alguém que conhecia Jesus. E Ló não conseguiu salvar ninguém. Se alguém conhece Jesus, as bênçãos chegam até você. Mas se você não conhece Jesus, você não salva ninguém. O perigo é que aquele servo não conhecia o seu Senhor. Era um servo que estava junto com outros servos que conheciam o Senhor. E ninguém percebeu isso, até que o dia que o Senhor voltou e falou, cadê o que eu te dei? Ninguém percebe. Ele não percebe, e não sei quantos anos ele viveu junto com outros servos, mas ele se contentou e achava que estava tudo certo em ser alguém que conhece Jesus. Mas na hora da crise, alguém que conhece Jesus não consegue sobreviver. Quem é você? Quem é você? Se você não sabe quem é Jesus, você não sabe responder quem é você. E se você não sabe quem é Jesus, você não consegue fazer o que tem que fazer com os talentos. Qual era a informação que faltava para aquele servo? Quem é o dono dos talentos? Presta atenção na minha pergunta, porque ela é de efeito. Um recebeu 5 talentos. O que recebeu com 5 talentos tinha quantos talentos no final da parábola? Um recebeu 2 talentos. O que recebeu 2 talentos tinha quantos talentos no final da parábola? 4. Um recebeu 1 talento e ele tinha quantos talentos no final da parábola? Todas as respostas estão equivocadas. Porque os talentos mudam de quantidade, mas eles não mudam de dono. Quantos talentos o servo que recebeu 5 tinha no final da parábola? Nenhum. Os talentos não mudam de dono. Aquele recebeu 2, ele volta com 4, e quem é o dono dos 4? O mesmo dono dos 2. Mas tem mais uma coisa que os 2 que perceberam, sabiam, e aquele 1 não percebia. O Senhor é dono dos talentos, de 5, de 10 ou de 11. Mas Ele não é dono só dos talentos. Ele é dono dos servos. Ele é dono dos servos também. Ele é o dono dos servos. Por favor, atente o que eu vou te dizer, porque essas são as palavras finais da mensagem de hoje. Você já deve ter ouvido falar muita coisa sobre entregar o coração para Jesus, sim? Você deve entregar seu coração para Jesus? Se sim, diga amém. Mas não ache que o fato de Ele falar para você entregar o coração para Jesus significa que esse coração seja seu, porque não é. Jesus nunca conversou com você sem deixar bem claro qual era a autoridade dele sobre a sua vida. Entregar o coração para Jesus significa que esse coração sempre foi dele. Mas Ele olha para você e fala, eu posso te obrigar a fazer tudo, menos a me amar. Amar é uma escolha. Você escolhe amar Jesus de todo o coração. Mas se o seu coração já não fosse dele, você não teria que prestar conta. No final das contas, você presta conta sobre tudo. Porque tudo sempre foi dele. O que o servo que ama e desfruta Jesus reconhece é que ele tem a alegria de saber que é tudo dele. Jesus está falando, você vai ser desafiado no final da história a achar que existem coisas que são minhas e coisas que são suas, e isso não é verdade. Você vai ser desafiado no final da história a achar que salvação é uma chance que você dá para Jesus, isso não é verdade. Não é verdade. Salvação não é você escutando Jesus batendo na porta do seu coração e você vai lá e abre para dar uma chance para Jesus. Salvação não é uma chance que você dá para Jesus. Salvação é uma chance que Jesus dá para você. Ele está oferecendo uma chance. Não somos nós que falamos, Jesus, eu vou te dar uma oportunidade. Ele está oferecendo a oportunidade. E a oportunidade que Ele está oferecendo é, olha para mim, a mim pertence a salvação.
e eu quero você comigo. Mas fora a vida com Jesus, não existe uma outra alternativa de vida. Vida é Ele e mais nada. Mas há também algo real da chance que Ele oferece. Ele não oferece uma vidinha. Você vem com 5 talentos e aparece com 10, Ele fala, agora vamos para o 20. Se voltar com 20, Ele fala, agora vamos para o 40. Porque vida com Ele é uma vida em abundância. Jesus é a única definição de algo infinito, onde você cai no infinito e não se perde. Tudo nessa vida, se for espaçoso demais, a gente se perde. Só em Jesus que não. O tempo todo Ele está falando, filho, você vai ouvir no tempo do fim, que quando você passar pela porta e entrar no meu mundo, esse mundo vai ser aprisionado, vai ser não pode, você vai ficar pequeno. Mas é exatamente o contrário, porque quando você entra no coração de Jesus, você entra num espaço infinito de liberdade. Mas o mundo está dizendo para você que é o contrário, né? Você vai parar de beber, parar de fumar, parar disso, parar, e a porta estreita, na verdade, é a definição de uma camisa de força. Deus fala, cuidado. Em mim, as coisas são inimagináveis. Você entra no modo sobrenatural da vida. Modo sobrenatural da vida. Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, longe de ti que faça tal coisa. E a repreensão de Jesus foi, aparta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, a sua visão é desse tamanho. Agora comigo não. A visão é de longo alcance. Você vê o que ninguém viu, pensa que ninguém pensou, e vive num tempo que ninguém consegue. Sua mente é empoderada, não há limites. Você é sempre encontrado com a maioria, multiplicando. E essa geração que vive nessa dimensão termina a história. Quantos servos Jesus precisa para terminar a história? Quantos servos? De quantos servos Jesus precisa para terminar a história? Quantos? Qual é o tamanho do time de Jesus para ele conseguir ganhar o jogo? Você já leu Juízes? A gente olha para Juízes e fala assim, uau, Jesus, o Senhor venceu com 300. Leia mais 2 capítulos para frente. Tem a história de Sansão para dizer para você que Jesus não vence com 300, ele vence com 1. Se a gente baba com Gideão com 300, depois tem Sansão, era 1. E olha que 1 que era, Sansão. O que Sansão faz de certo? 1 cabeludo. 1. Ele vence com 2, ele vence com todo mundo, ele vence com 300, ele vence com ninguém, vem uma espada, pica todo mundo, nem ninguém, ele vence com 1. Quantas pessoas Jesus precisa para terminar a história? Ele só precisa de você. Isso porque ele quis precisar. Ele podia fazer isso sem você. Mas ele fala, servo, se pareça comigo e o mundo não suporta. Escuta isso. Ele disse, coisas maiores farás. Coisas maiores farás. 12 e o mundo virou no avesso. Aqui tem gente suficiente para o sistema colapsar em semanas. Em semanas. O que a gente precisa é fazer, Senhor, eu não quero ser alguém que conhece Jesus. Eu quero olhar para o céu e dizer, era dele que eu falava. Você já olhou para o céu numa noite escura? Já? Você viu o tamanho das estrelas? Um dia minha filha, quando era bem novinha, falou, pai, eu queria que você puxasse a lua. Vai, filha, o braço do pai tem uma envergadura até que mais ou menos, mas não dá, né? Elas são pequenininhas. Pertinho das Três Marias ali tem uma estrelinha que nós chamamos de Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrelinha que a gente quase não vê. São Paulo, então, só tem que chover muito no inverno e tem que parar todos os carros para conseguir ver Betelgeuse. Betelgeuse é minúscula, bem um pouquinho para baixo das Três Marias ali. Betelgeuse tem uma massa de 1,5 bilhão de vezes maior do que o Sol. Dá para pensar? Se ela explode lá, a gente morre aqui. Mas não é a maior que a gente conhece. Betelgeuse tem muitas, muito maiores. As luas gêmeas, Póllux, Sírios. Mas uma das mais conhecidas, esses dias acharam uma maior ainda, é Cão Maior. Dá para ver melhor do Polo Norte. Se um dia você estiver passeando por lá, não perca a oportunidade de olhar para Cão Maior. Cão Maior é tão grande,
tão grande, que se você pegar um avião numa velocidade de cruzeiro, 950 km por hora, você levaria 1.100 anos para dar uma volta. Não dá para colocar na tela e comparar, porque não tem pixelização suficiente para colocar o Sol e Cão Maior na mesma tela, não tem como. 1.100 anos para dar uma volta a quase 1.000 km por hora, isso é o tamanho de Cão Maior. Pensar que Jesus falou isso, criou ele falando, mas não dá para ver, daqui a gente não vê, e do Polo Norte é um pontinho bem pequenininho, nem brilha. Mas quando você pega um telescópio, coloca o olho no telescópio, aquilo que era uma estrelinha, você fala, uau, é grande. Quando a gente olha daqui para o céu e vê aquele monte de pontinhos brilhantes, é a estrelinha de um sonho infantil. Quando você põe o olho num telescópio e vê o tamanho daquilo, você fala, uau, é grande. Se o planeta Terra cair num buraco em Cão Maior, ninguém nunca mais acha. Deus é assim. Jesus que eu conheço no meu mundo é muito difícil de ser visto a olho nu. A olho nu, a Bíblia também não é encantadora, é um monte de texto um depois do outro. O Jesus do meu mundo, ele também é assim. E as pessoas falam de Jesus como falam das estrelas, é uma entre 1 milhão. Mas quando Jesus é visto pelo telescópio que ele criou para que ele pudesse ser visto do tamanho real, o mundo fala aleluia, ele é grande. Você é um telescópio de Deus. Você é o telescópio que Deus criou para as pessoas que são incapazes de vê-lo a olho nu. E como que o telescópio aparece? Como que o telescópio mostra? Para que os homens vejam as vossas boas obras. E qual é o resultado? E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Alguém olha para você e fala assim, você nunca faria isso. Alguém fez isso. Esse é o projeto. Alguém te dá uma pancada e o natural é falar, mandar a pessoa fazer um tour, né? Aí você fala, eu vou orar para você ser salvo. E os homens oram e falam, você nunca faria isso. O normal do mundo é fugir da dor e buscar prazer, e de repente você começa a ter prazer na dor por ele, e Deus fala, essa pessoa foi eu que mudei, e o mundo fala, isso não é normal. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que não importa se você recebeu 5, 2 ou 1 talentos, é a dimensão que você faz do conhecimento dele que vai multiplicar os talentos, porque ele te chama para o modo sobrenatural de viver. Os servos multiplicam porque eles sabem para quem eles trabalham, se alegram em trabalhar para eles, e a dimensão sobrenatural faz que o mundo bata o olho e fala, você nunca faria isso. Quem fez? E os homens veem as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Glória para cima como resultado de graça para baixo. Você está aqui, eu também, e é uma pergunta para ser respondida. Como nós vamos nos apresentar? Jesus está dizendo para você hoje, vinde benditos de meu Pai. Eu vou responder a oração que você tem feito há muito tempo. Um dia você falou, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Deus vai olhar para você e falar, chegou o reino total, entrar em posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Nossa oração agora vai ser cantada. Queria chamar a equipe de louvor aqui para a gente terminar como temos terminado todos os dias. Se é que eles já não estão aqui, né? Nós vamos falar, nós vamos dizer para Deus o que precisamos, mas acima de tudo, Deus está levantando uma geração de servos fiéis e talentosos. E um dia alguém vai falar dessa noite aqui nessa igreja. Um dia na eternidade alguém vai falar dessa noite em que você disse, Senhor, foi naquele dia que a revolução mudou e eu sei o que eu senti no coração. Eu estou me entregando, porque eu não quero dormir enquanto houver um lugar onde a bandeira de Sião não tremula. Eu quero andar por aí, na determinação de ver seu nome sendo glorificado em todos os lugares. Mas para isso, eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego
a um sacrifício da alegria de viver por Ti. Essa é a minha oração, essa é a sua também? Se sim, diga amém. Você pode ficar em pé e dizer isso junto conosco? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, um sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. Cante com o coração. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Canta, igreja. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra
Eis-me aqui. Nosso Deus, declaramos hoje aqui em confissão que Tu és dono dos dons, dono dos talentos, dono dos serviços, dono do coração, dono dos servos. Que seja um sinal para o mundo de que o Senhor está voltando o nosso caminhar, trazendo os Teus talentos de volta para apresentá-los a Ti. Que o mundo veja a alegria com a qual nós estamos voltando na Tua direção, com o intuito de multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nós. E que essa vontade, essa determinação de se apresentar diante de Ti, com a alegria de fazê-lo alegre também, Senhor, seja para o mundo algo impressionante a ponto de nos perguntar, quem são esses e o que aconteceu nesses corações. Senhor, quando o mundo olhar para nós como sacrifícios que queimam completamente, com a disposição de se colocar no altar, sem a vontade de sair de lá, sem fazer trocas ou negócios, mas de entregar-se completamente, Senhor, e de sentir a alegria de ser Teus, que esse testemunho, Senhor, impressione o mundo, e as pessoas perguntem o que está acontecendo. Faz de nós telescópios Teus, Senhor, hoje, para aqueles que têm enorme dificuldade de vê-lo a olho nu, possam vê-lo através de nós. Que o mundo Te veja e perceba o Teu real tamanho, a partir de dons e talentos, disposições, e acima de tudo pelo amor que o Senhor é capaz de produzir nesses coraçõezinhos que são Teus. Somos Teus servos e queremos Te servir. Dá para nós hoje, Senhor, uma percepção aguçada do tempo singular que nós estamos vivendo. Dá-nos uma vontade de Te encontrar que seja maior do que o medo das tragédias, maior do que o susto que as catástrofes nos trazem, mas a alegria de olhar para o céu, de correr para Ti, de Te abraçar, seja um combustível desta caminhada. Que essas mãos que se estendam, Senhor, sejam sinais para o mundo. Abençoe essa igreja. Abençoe esse lugar através dessa igreja. Abençoe-nos, Senhor. Faz dos jovens dessa igreja canais de bênção, Senhor. Que a esquisitice espiritual deles chame atenção. Que a disposição chame atenção. Que o modo sobrenatural de vida faça o mundo virar no avesso e não permita que nós esqueçamos que viver contigo, ser encontrado contigo, é ser encontrado sempre em maioria. Senhor, que nenhuma circunstância, portanto, nos encontre separados. Em nome de Jesus. Amém.